Olá, torcedor Coxa Branca. Estamos colocando no ar o programa do número 42 da TV Coxa Nautas. Hoje num cenário um pouquinho diferente, um formato um pouquinho diferente. E a gente tem um assunto só para falar. Estou eu e o Ricardo aqui. Vamos falar sobre Atletiba. Tanto o Atletiba que já foi, no Couto Pereira, que a gente ganhou, né? O freguês a casa torna. Ganhamos do nosso rival mais uma vez. Como o Atletiba que está por vir, que é a segunda partida da final, que a gente tem a vantagem, mas vai ser lá na casa deles. E aí, Ricardo? O bom é que a gente vai fazer o programa num clima mais tranquilo, né? O Coritiba, acho que pouca gente acreditava na vitória do Coritiba. A crônica não acreditava, em todas as análises, o Atlético era o franco favorito para essa partida. Os comentários que a gente acompanha no próprio site Coxa Nautas também, o pessoal praticamente jogando a toalha, que o Coritiba ia ser goleado, que o Atlético ia passar por cima, alguns falando que o Coritiba ia levar um chocolate na Páscoa do Atlético, mas não foi isso que aconteceu, né? Uma vitória, diria, consistente, apesar do placar magro. O Coritiba fez uma partida, não fez uma proposta definida. Exatamente, uma proposta definida. O Coritiba não fez uma grande partida, mas no que ele se propôs a fazer, que era marcar forte o Atlético e jogar por uma bola, que mais uma vez uma bola parada, salvou, né, o time, o Coritiba foi bem. Mostrou uma consistência defensiva muito sólida. A defesa estava bem. Eu assim, apesar de que eu ainda sou um pouco relutante no futebol do Romércio, do Marcos Moser e do Léo Andrade, para mim, são jogadores que podem compor elenco, mas para a Série B eu acho que não são jogadores para serem titulares. Mas o Thalisson Kelvin, por outro lado, foi soberano na zaga, voltou muito bem ao time, é um baita de um zagueiro. Mas o sistema defensivo inteiro, contando ali principalmente com os três volantes que jogaram muito bem e anularam praticamente todo o sistema de criação do Atlético, que foi o Júlio Rucho e o Galdesani. O Galdesani, aliás, fez uma boa partida ontem. E o João Paulo os três fizeram um bom jogo. O Júlio Rucho fez aquele golaço de falta que você vai colocar aí pra gente, né? Então o Curitiba, do que se propôs a fazer, Marcelo, fez. Agora, nem tudo são flores, né? Sim. Se o time o time, por um lado, ele se mostrou muito consistente defensivamente, ele me preocupou porque ele não tem saída para o contra-ataque. É um time assim, que se defendeu muito bem, só que ele não conseguia sair em velocidade. A gente tinha a proposta de fazer o contra-ataque, mas não aconteceu praticamente no jogo. Assim, não, o Curitiba teve, além do gol, mais duas chances apenas, uma com o Pablo, que não podia perder um gol daquele. Aliás, o atacante de 3 gols na carreira, 3 ou 4, não pode perder um gol daquele. O Thiago Lopes também teve uma boa chance que o goleiro do Atlético defendeu. E teve mais uma ainda no primeiro tempo, que foi com o Evandro. Mas o Coritiba, na segunda etapa, ele teve muita dificuldade para sair no contra-ataque. Então isso me preocupa. Daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre o jogo na Baixada, mas o Coritiba não pode querer ir para a Baixada só para se defender. Até o pessoal, uma das críticas que eu mais vi nos comentários, no site, nas redes sociais também, é que o Coxa está jogando defensivamente no Couto Pereira, né? Foi uma partida do Coxa, foi para defender. E o pessoal falando que não lembra a última vez que o Coxa teve que jogar defensivamente no Couto Pereira. O Coxa jogava para cima, seja o adversário qual for. O Curitiba se pequenou, né? A verdade é essa. E eles não estavam com o time titular também, né? Não, aquele time que estava já disputando o campeonato antes, né? Então, por mais que tenha sido um resultado bom, claro, mantendo ali a hegemonia, mantendo as estatísticas, eu vejo que é muito pouco ainda para o que a gente almeja nesse ano. Claro. O time está muito... Está devendo muito. É um time que na parte... É um time muito limitado. Né? Isso, você falou tudo agora. É um time muito limitado. Para o que o time deve fazer para conseguir o acesso para a Série A, é muito pouco ainda. O Coritiba sofre uma carência enorme do meio para frente. É só você pegar as estatísticas dos últimos jogos e os gols que o Coritiba tem feito. São gols de bola parada. É gol do goleiro batendo pênalti. É gol contra. É gol contra. É gol... Então, assim... Você não vê jogadas com bola rolando, uma boa trama de ataque. Porque, para mim, o que falta para o Coritiba realmente é uma transição melhor do meio campo para o ataque. Por que eu te digo isso?
O Sandro Forni tem uma proposta de jogo, a proposta dele é atuar fechado, explorando os contra-ataques, geralmente pelas pontas, né? Porque ele está escalando o time com 2 pontas abertas. Só que o time não tem um meia de ligação que faça essa transição. O Júlio Rushi, que se aproximaria mais dessa característica, também não tem conseguido fazer. Então, assim, é um time que está sofrendo muito. E na Baixada, o jogo vai ser mais intenso. O Atlético vai... As dimensões do campo já é um pouquinho menor, né? Não, eu acho que não, Marcelo, porque hoje estão iguais, né? Eles aumentaram? É igual, hoje pela FIFA é igual. Mas o Atlético vai jogar mais em cima do Coritiba. Então o Coritiba não vai aguentar 90 minutos se defendendo. Ele vai ter que criar alguma jogada. O Sandro, nessa semana, vai ter que criar alguma jogada para poder sair dessa limitação que o Coritiba está. Porque no Couto a gente não sofreu nenhum momento assim de pressão, né? O time do Atlético também não tinha muito a apresentar. Mas na Baixada é um pouco diferente porque tem a pressão, tem o fator, torcida, de jogar em casa. Então é mais... O Atlético não pressionou muito o Coritiba ontem. O Atlético teve mais posse de bola, só que o Atlético não ofereceu grandes riscos para o Wilson. O Wilson fez algumas defesas, mas nada... O que eu vi muito do Atlético ontem foi bolas alçadas na área, porque a defesa do Coritiba é bem postada e os volantes do Coritiba, isso é bom ressaltar. O Galdesani, o Júlio Rushi e o João Paulo, eles fecharam os 3 meias de criação do Atlético, que é o Matheus Ângelos, o João Pedro e o Marcinho. E esses 3 caras não conseguiram jogar. E aí o que sobrou para o Atlético? Sobrou a bola longa, sobrou a bola alçada na área. E como eles têm um centroavante que é baixo, que é o Ederson, o Atlético nesse tipo de jogada não conseguiu levar nenhum tipo de perigo para o Coritiba. E provavelmente a maneira com que o Sandro vai entrar lá na Baixada é da mesma forma. Agora ele tem que criar, como eu falei há pouco, uma jogada de contra-ataque. Ele tem que ir. Vamos ver se o Iago Dias vai voltar. Para ver se a gente consegue fazer gol não só de bola parada. Vamos ver o gol Vamos ver. Um bonito gol, aliás. Esse aqui. Observe que o goleiro do Atlético vai todo para o canto direito e abre o esquerdo. Ó. A bola passou da barreira, já era para o goleiro. Não dá tempo nem do cara pensar. Né? Não. Esse goleiro do Atlético é até um bom goleiro, mas foi meio inocente. Ó. Ele abriu todo o canto esquerdo. E o Júlio Rushi bateu bem na bola. Mas geralmente, quando o cara forma a barreira, ele vai pro outro canto. Mas ele foi muito, tá? Pode ver que ele tá muito pro outro canto. Ele abriu totalmente o canto esquerdo dele. Ó. E é um goleiro de grande envergadura. Quando tentou ir, não conseguiu mais. Aliás, o Júlio Rushi, um dos destaques do time ontem, mas mais 2 jogadores se destacaram também para mim, que foi o Wilson, como sempre, muito seguro, né? E o Thalisson Kelvin, que está se revelando um grande zagueiro. Menção honrosa também para o Galdesani, que pelo que vinha jogando antes, ontem já apresentou uma sensível melhora. O Thiago Lopes, na mesma situação, até tentou, fez uma boa jogada, deu um chute perigoso no gol. No primeiro tempo tentou fazer mais essa transição, atuando mais pelo lado esquerdo. No segundo tempo, com a modificação do Sandro Forni, colocando o Parede no lugar do Evandro, o Thiago Lopes foi jogar de pivô, e aí matou o futebol dele. Então o treinador ontem, na segunda etapa, atrapalhou o time com essa substituição. E o Evandro também fez um bom primeiro tempo, dentro das suas limitações, fazendo o papel de pivô. Não entendi o porquê da saída dele, para a entrada do Guilherme Parede. Mas, enfim, o que vale a pena da partida de ontem é a vitória, por conta de ser uma final de campeonato. Uma vitória que, querendo ou não, vai contar para as estatísticas do Atletiba. Sim. Né? Não, e dá a chance da gente ganhar mais um título, que é o título. Eu discordo, às vezes, tem muita gente que torce para o time não ganhar o título. Né? Eu já falei outras vezes isso também. Não adianta. Torce para não ganhar, para que as coisas mudem. Então. Mas aí você corre o risco de perder e nada mudar também. Não é o resultado que vai fazer mudar. A gente já percebeu que assim, a diretoria, as pessoas que estão trabalhando lá no clube, eles estão firmes naquela proposta que eles fizeram. Exatamente. Então não vai ser o resultado de agora que vai mudar alguma coisa. Não. Se eles estão programando para contratar lá 5 ou 6 para o brasileiro, eles vão continuar nessa mesma. Não é o resultado que vai mudar. E resultado por resultado, eu quero ser campeão paranaense. Em cima do Atlético ainda? Exatamente. Não interessa se é o time. Não tem, cara. O torcedor do Coritiba, e essa semana, eu vou repetir, foi muito difícil ler os comentários no site, porque eu não tiro a razão do torcedor. O Coritiba de hoje nos traz um desânimo muito grande. Sim. Então os comentários no site, eles estão assim, quem lê o Coxanautas hoje, e eu não digo a seção de matérias, de colunistas, de opinião, não. Os comentários dos leitores,
a impressão que se tem é que o Coritiba é o pior time do mundo. Exatamente. Né? E a gente precisa ter um pouco mais de otimismo. A gente tem que fugir um pouco dos extremos, né? A gente é realista, né? Tanto eu quanto você, os demais colunistas do site. Coritiba hoje é um time fraco, tem várias limitações. Esperamos que a diretoria cumpra com a palavra, saneie essas limitações, né? Mas a gente tem que ter um pouco de otimismo, a gente tem que torcer, a gente tem que... E ontem foi isso que aconteceu. Os poucos mais de 9 mil pagantes que foram ao Alto da Glória, dos quais, aliás, que público ridículo para uma Atletiba. Mas né? aí você vê o desânimo com o time, né? Não é só o desânimo, é o preço do ingresso também que foi majorado. Sim, mas... né? Enfim, domingo de Páscoa, muita gente mas viajando. Mas a Atletiba, se o time tivesse bem, enchia, não importa. Eu acho que teve muita gente que deixou de ir no campo ontem, até pensando que o Coritiba ia levar um cacete do Atlético, porque... E muita gente tinha essa impressão. Aliás, esse público, para mim, acho que foi o menor que eu vi desde quando eu vou no Couto Pereira numa final. Ele só não foi menor do que o jogo entre Goiás e Aparecidense pela final do Goiano, que teve lá nem 3 mil pessoas, né? De resto, de todas as outras decisões estaduais, o jogo do Coritiba e Atlético foi o que teve menor público. Lamentável isso. Agora, os dirigentes têm que pôr a cabeça para trabalhar e pensar o porquê disso. Por que o público é pequeno? É o espetáculo que é ruim? É o preço de ingresso que é alto? É o quê? O que não pode é isso. O Coritiba precisa ter um clima na Série B muito diferente para que o time jogue em casa com tranquilidade. Porque, assim, os jogos em casa do Coritiba na Série B, eles vão ser muito importantes. O Coritiba tem que ganhar em casa. Sim. Então, o apoio da torcida é importante. Então, a diretoria precisa sentar, trabalhar, ver o que pode ser feito. Traçar uma estratégia para atrair o torcedor, né? Porque, assim, uma permanência na Série B esse ano vai ser muito prejudicial para o clube no futuro, financeiramente, e também sob o ponto de vista moral do clube, né? Moralmente acaba. A torcida do Coritiba não vai aguentar uma permanência na Série B. Então, esse foi o lado negativo. Outra coisa que eu achei negativa foi a entrevista do Sandro depois do jogo de ontem. Eu não sei o telespectador aí do Coxanautas, o leitor, se eles acompanharam, mas me passou, Marcelo, a impressão de que o Sandro Foner está muito preocupado com as opiniões de fora do Coritiba. Ele fica tentando dar umas rebatidas e falando. Ontem ele reclamou de uma falta de análise mais profunda sobre o clube por parte da imprensa. Eu desconfio até que ele assista a TV Coxanautas, porque a gente andou pegando no pé dele nos últimos programas. Mas ele não tem que se preocupar com isso. Quem tem que fazer uma análise sobre o time são as pessoas que estão lá dentro. Né? Sim, os responsáveis pelo scout, a comissão técnica, eles devem fazer. Diretoria de futebol, tudo. O treinador do Coritiba, e muito menos o presidente, eles não podem se preocupar com a opinião da imprensa. Eles têm que se preocupar com se lá eles dentro. Se preocupam, mostra um pouco de insegurança. E fragilidade, exatamente. Aí o Sandro ontem, ele estava tão confuso que ele falou na entrevista, inclusive, que o Júlio Rush vinha sendo criticado. Eu não vi nenhuma crítica ao Júlio Rush, pelo contrário. A imprensa... Acho que era o único que era poupado, na verdade. Ele e o Wilson, na verdade, né? O próprio Coxanautas fez uma matéria falando sobre ele e tal. Então, assim, o Sandro perdido. Falou também das derrotas para Foz e Maringá, que a torcida tinha que entender, pelo amor de Deus, né? Você tomar para 2 times fraquíssimos de 3 dentro de casa, por mais que fosse com o time reserva, não tem cabimento. Então, assim, eu acho que o Sandro tem que se preocupar mais com o time dele, fazer o time dele jogar bola, se reunir com a sua comissão técnica, analisar o que está certo, o que está errado, e aí sim traçar uma estratégia para que o Coritiba jogue melhor. Sim. Agora, você não pode se preocupar com as opiniões de fora. Né? As opiniões de fora... Aliás, se eu fosse treinador de futebol, eu não leria nada e não veria nada. Tenta fazer um isolamento. Eu me isolaria com a minha comissão técnica e tentaria analisar as coisas da nossa forma. Exatamente. Né? Então, vai aí um alerta para a lamentável entrevista que foi do Sandro ontem. Num camarote estavam 3 jogadores que estão acertando com o Coritiba. O Coritiba não oficializou ainda, mas o Abner, lateral esquerdo, revelado no próprio clube. O Vinícius Kiss, volante e meia, que é do São Caetano, jogou no Paraná ano passado. E o Jean Carlos, que estava no Novo Horizontino.
Eles estavam assistindo o jogo ontem. Sobre os três, Marcelo, o Abner surgiu como uma grande revelação, é uma incógnita, porque não joga um futebol de alto nível há algum tempo, né? Ele foi vendido para o Real Madrid e ficou no Real Madrid B, daí foi emprestado para um time de Portugal, mas futebol de alto nível não vem jogando há algum tempo, é uma incógnita. O Vinícius quis, eu particularmente não fui favorável a essa contratação. Eu acho um jogador meia boca, eu acho que não vai resolver nossos problemas. De repente possa ser útil, né? Mas vamos esperar. A gente sempre torce, né? Mas isso vem em desacordo com o que a diretoria tinha nos prometido, que eram reforços pontuais. O Vinícius Quis não se encaixa nisso. E o Jean Carlos é uma aposta. Por que eu te digo uma aposta? Porque é um jogador que vive de altos e baixos. É um meia, armador, de boa técnica. Fez um ótimo campeonato pelo Vila Nova, depois no Goiás não rendeu. No Novo Horizontino fez um campeonato paulista discreto, tá? É uma aposta. Vem para uma posição que o Curitiba carece realmente de um bom jogador. A gente espera que a camisa coxa branca não pese nele e que o cara consiga fazer um bom campeonato aí. Então são 3 reforços que estão chegando já para... né? E a gente aguarda mais aí. Já chegou o Carlos César, lateral direito, que deve ser titular naturalmente. E a gente aguarda mais, o Curitiba precisa de mais. Estamos aí há 12 dias da estreia na Série B. E agora falar um pouquinho do próximo jogo, do próximo Atletiba também. Decisivo. Lá na Baixada, decisivo. A gente joga pelo empate. Pelo empate. Para conquistar o título. Ou uma derrota simples para ir para os pênaltis. Uma derrota simples vai direto para os pênaltis. Então... espero que a gente não precise depender dos pênaltis para isso. Espero que o Curitiba, como a gente falou anteriormente, vai ser um jogo muito mais difícil. O Atlético vai vir com muito mais intensidade. É um time hoje, talvez, eu não digo melhor na totalidade, mas é um time, digamos, mais bem entrosado que o Curitiba, né? Vem treinando já há algum tempo, tem 3 meias de muita qualidade ali na meia cancha. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. Torcer para que o Coxa consiga anular esses 3 de volta, que já é meio caminho andado. Se o Curitiba conseguir anular, exatamente, foi aquilo que a gente falou. Só achar uma jogada de contra-ataque. O Curitiba precisa ter uma jogada de contra-ataque. Não adianta você passar 90 minutos se defendendo. O risco é muito grande, né? O risco é muito grande. Lamentável apenas que quem não for ao jogo não vai conseguir ver o Curitiba campeão, porque a TV em lugar nenhum. Não sei nem se o senhor Mário Celso Petralha vai liberar as imagens para a televisão. Aliás, fica aqui uma crítica, sabe? Ontem aliás, ele acho que não, por si só ele não pode fazer nada, porque tem o Curitiba, né? O direito de imagem dos dois. Precisa haver um acordo para haver a liberação. Né? Mas eu tenho uma dúvida, porque ontem no Couto Pereira, a TV Cap, ela fez uma compilação dos melhores momentos, filmando bem no espaço da televisão. Ou seja, o Curitiba liberou para a TV Cap para que ela fizesse as imagens. Tá. Eu quero ver se o Petralha vai liberar para a TV Coxa a mesma coisa. Eu achei até estranho, confesso. A gente já tem um histórico muito grande de o Coxa vai lá, libera um favor, alguma coisa no Couto Pereira no primeiro jogo, seja de quantidade de ingressos, seja algum favorecimento nesse sentido, né, de imagens e tal. Chega lá, os caras não cumprem a palavra deles. É impressionante, tudo, cara. Isso me chamou a atenção, porque você pega no site da Globo, você não vê os melhores momentos do jogo, você vê só o gol do Júlio Rush, tá? Mas no YouTube, na TV Cap, tem os melhores momentos do jogo. É claro que eles colocaram mais momentos do Atlético, tem pouca coisa do Coritiba ali, puxaram a sardinha pro lado deles, é óbvio. Mas e aí, essas imagens? Agora, como que vai ser lá na Baixada? E a gente tem que convocar a torcida do Coritiba. Se não estavam acreditando no primeiro jogo... Agora dá para acreditar. Dá para acreditar, a gente viu que é possível. Vai ser duro, longe do Coritiba ser um time confiável. A gente sabe que esse Coritiba ainda falta muita coisa para a disputa da Série B, mas é Atletiba, gente, é Atletiba, temos que torcer. A gente tem que ir lá na Baixada, fazer a nossa festa, calar a torcida dos caras mais uma vez e levantar mais um título, porque o que importa na estatística é o título. O que vai ficar, não interessa se o Atlético era time C ou não. Exatamente. E time C do Atlético à parte... ninguém lembra mais depois. E time C do Atlético à parte, Marcelo, o nosso time também está longe de ser o time A, né? Vamos falar a verdade. É verdade. No máximo, o Curitiba é um time B hoje. Então, vamos lá. E o Coxanautas tem uma novidade, né? Vamos falar da novidade? A gente criou uma liga lá no Cartola, né? A gente já tinha feito um teste
no ano passado, mas a gente não chegou a divulgar, a gente queria Não. ver mais ou menos como que funcionava para juntar a galera lá. Então, conta aí, Ricardo. A gente criou, o ano passado, no Brasileirão 2017, a gente tinha uma liga do Falando de Bola, né? O blog que eu escrevo. Tinha, por sinal, fui eu que ganhei ainda o torneio. Mas esse ano o que aconteceu? A liga do Falando de Bola não existe mais. A gente mudou para a liga da TV Coxanautas. Então, assim, inscreva-se lá. A gente vai divulgar em todos os programas, a gente vai ter uma sessão só de comentários sobre a rodada do Cartola. A gente vai dar dicas, a gente vai falar dos primeiros colocados, né? E a gente está vendo aí também uma parceria para fazer uma pontuação para o primeiro colocado, né, Marcelo? Da classificação geral, para movimentar aí. E é bacana, esse jogo é muito legal. Todo mundo tem vontade de ser técnico um dia, então essa é a oportunidade. E falando em jogo, também o nosso bolão do Brasileirão vai ter esse ano. O primeiro lugar, sócio Coxanauta, assim como no Paranaense agora, no Brasileirão, o primeiro lugar vai ganhar uma camisa oficial do Curitiba. Olha que maravilha. Então, quem quiser, é só se associar lá no site, né? É baratinho. O valor é simbólico, gente. O valor simbólico para ajudar o site, né? Para todos os custos que o site tem e para manter as operações no ar, para o site que já está aí há 21 anos, quase 22 anos no ar. Aliás, isso é uma coisa que talvez a pessoa que está atrás nos assistindo não saiba. Para o site sobreviver, ele depende da ajuda de pessoas, porque tem os custos, né, de provedor, tem tudo isso. Então, sem essa ajuda, a gente não consegue, né? Hoje, por questões até de custo também, tá só eu e o Ricardo cuidando do site, né? A gente despendendo do tempo, o Ricardo, praticamente todo o conteúdo de notícia, o Ricardo que faz, e a parte no background, ali, o backstage do site é o que faço, e a gente tem os nossos colunistas, né? O pessoal que emite opinião no site, mas somos só nós dois, né? A gente já foi uma equipe era muito grande, mas é aquela questão, o trabalho voluntário ele não é fácil, né? Por mais que a gente gosta de estar aqui toda semana falando sobre o Coxa, a gente se diverte, fora do ar a gente só dá risada. Isso que o ano passado foi terrível, a gente falava só de derrota, e esse ano está mais ou menos parecido, só que a esperança é que mude na Série capaz B, de melhorar por causa do nível também dos adversários. Mas a gente está aí porque a gente gosta de fazer isso. Mas aí, Marcelo, o que dá para fazer é o seguinte, você que é estudante de jornalismo e quiser isso é legal, ajudar a gente, aí entra em contato, o Coxanautas tá aberto a todo tipo de ajuda, né? Então, o pessoal que quiser dar opinião, escreve no Fala Coxanautas. Eu vi que tem bastante gente já que tem muita gente uns textos nova, bons, assim, leiam lá. Tem muita gente nova escrevendo. A gente tem uma ideia de renovar o quadro de colunistas na parte de opinião, né? Trazendo gente nova. Então aí você que é afim de escrever, que gosta de falar sobre o Coritiba, manda os textos pra gente, manifeste sua vontade de escrever no site e a gente vai estar analisando. E quem sabe você não vira aí a vidraça também do Coxanautas, né? Porque hoje você é a pedra, você pode virar a vidraça. Então, é verdade. É isso aí, meu. É isso aí, participe do site, vamos empurrar o Coxa aí a esse título. E na Série B, que eu acho que é o mais importante desse ano pra gente subir. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço, até mais.